Feliz sábado a todos os nossos amigos da Escola do Pensar. É mais uma sexta-feira que chega e um sábado que nós vamos ter também para louvar e bendizer o nome de Jesus. Hoje, 1º de setembro de 2023, estamos aqui para mais uma vez um tema que venha esclarecer pontos doutrinários que nós temos conversado com muitas pessoas e elas sentem a preocupação e o interesse de estudar. Nosso estudo de hoje será logo após a morte. Para onde vai os salvos? Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Obrigado, sobretudo, pela tua palavra, que ela é conforto e sabedoria para todos nós. Pai Santo e Eterno, obrigado pela salvação em Cristo Jesus e pelos teus ensinamentos, que eles para nós são extraordinariamente bons. Toma-nos em tuas mãos, a nós aqui e todos aqueles que nos ouvem. Abençoa, Pai Santo, a Escola do Pensar, que tem sido este farol para clarear a vida de tantos alunos e também pais e aqueles que nos ouvem. Obrigado também por aqueles que hão de nos ouvir, mesmo aqueles distantes que nós não conhecemos. Esteja, Senhor, em nós, em nome de Jesus. Amém. Como falamos, para onde irão aqueles que salvos logo após a morte? A importância de saber isto é muito grande, porque próximo à segunda vinda de Cristo, haverá falsificações a respeito da pessoa de Cristo. O inimigo, ele falsificará a presença de Cristo e vai tentar provar, dizer para as pessoas que houve mudanças na palavra, que vão aparecer possivelmente personificados os apóstolos, não sei, talvez pessoas do passado, para que as pessoas pensem que as pessoas morrem e ficam vivas em algum lugar, e então agora estão falando para aqueles que, o restante do povo de Deus. Isso é engano, e nós vamos ver, então agora em diversos livros da Bíblia, em diversos versículos, qual é o estado do homem depois da morte. Vamos começar com Ezequiel 37, 12 até o 14, e diz assim: Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu. O profeta Ezequiel, há quanto tempo ele já profetizou isso, e isso é de muita importância. Em seguida, nós vamos a 1 Tessalonicenses, onde Paulo também nos explica isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 16 e 17, que diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo após, nós os vivos, que ficarmos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Cristo for voltar, ele vai aparecer nas nuvens do céu, não tocará a terra ainda não está purificada, ele vai chamar da sepultura todos os salvos, e os que estivermos vivos seremos transformados, e juntamente mortos e transformados, mortos ressuscitados e transformados, iremos encontrar com Jesus nos ares. E o verso seguinte ainda diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor. A partir dali, terminou toda a história terrestre para os salvos. Em outro momento, veremos que para os perdidos ainda não, ainda tem mais alguma coisa a acontecer. Num outro momento nós vamos dizer isto. O próximo verso é Apocalipse 20, 5 e 6, onde diz o seguinte: O restante dos mortos não reviveram até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Qual é a primeira? A dos salvos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
porque sobre eles a segunda morte não tem poder. Logo vai haver uma morte para os salvos e uma ressurreição para eles também, e depois haverá uma segunda morte para aqueles que não forem salvos. Eles morrerão uma vez, inclusive quando Cristo voltar, todos sobre a face da terra morrerão. Por 1000 anos eles ficarão mortos, depois de 1000 anos eles ressuscitarão para a segunda morte. Por isso aqui João se refere à primeira ressurreição. A segunda morte não terá autoridade sobre os salvos. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Onde? No céu. E por que por 1000 anos? É que depois disso nós habitaremos a terra renovada. Eu sempre digo que aqueles que têm interesse, liguem para nós, para que a gente possa continuar estudando esses assuntos. É muito importante saber disso, porque quando vamos fazer uma viagem, nós precisamos nos preparar. E nós temos diante de nós uma grande viagem, um grande encontro com Cristo. E isso nos interessa bastante. Como vai acontecer? Quando? Que sinais nós teremos para tudo isso? Que medidas nós devemos tomar? Certeza nós temos hoje. Como alimentamos a nossa fé? Amigos, isso é de suma importância. Vamos agora para Eclesiastes. Em Eclesiastes, capítulo 3, 19 até o 21, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Procedem do pó e ao pó tornarão. Quem é que pode assegurar que o fôlego de vida dos filhos dos homens sobe para cima e dos animais desce para baixo? Nós vemos aí que na morte todos somos iguais. A palavra alma, já falei para vocês, que é ânima. Com um L no final, fica animal. Continuando ainda, nós vamos a Salmo 146, no verso 4. Salmos 146, verso 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam pó, e naquele dia perecem todos os seus desígnios. Mas há uma tradução muito fiel que diz assim, sai-lhes a respiração, sai-lhes o fôlego de vida, que é em espanhol, em italiano, é mais ou menos aliento, respiração. Sai-lhes a respiração na morte e eles voltam ao pó. Isso para quem? Para todos os animais, tanto nós, homens, como os animais, no dia da morte, para de respirar e voltamos ao pó. O que é feito do fôlego de vida? Sai, assim como na formação do homem. Deus deu um fôlego de vida, nesse momento, ele tira esse fôlego de vida, que é uma espécie de autorização de vida. Só para responder àqueles que se preocupam, isso é muito importante. E o que é que Deus quer da gente? O que é que sobra da gente depois da morte? Sim, é o nosso caráter. Aquilo que você foi durante a vida, em obediência aos mandos de Deus, então isso sim é que vai restar para nós. Todos nós sabemos que o caráter do homem vale muito. Nós vivemos construindo um caráter, segundo a vontade de Deus, crendo que Jesus é o Salvador. Ora, se a minha aceitação a Cristo como Salvador, ele então espera da gente o quê? A obediência. E ela é necessária. Se uma pessoa diz que é salva e desobedece, não comprova a salvação. Não comprova uma mudança de vida. O caráter precisa ser segundo o caráter de Cristo. E por fim, vamos ler ainda João, capítulo 5, 28 e 29, que diz assim, não vos maravilheis disto, porque virá a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Como é claro, como é evidente essa questão aí.
Jesus dizendo: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Os que fizeram o bem, isto é, os que obedeceram a Cristo, os que obedeceram a palavra, sairão para a ressurreição da vida. E os que não praticaram o bem, isto é, não seguiram as orientações bíblicas, eles serão acordados para a condenação eterna. Serão destruídos, completamente destruídos. Não existe um sofrimento eterno para os ímpios. Haverá, sim, uma vida eterna, cântico de adoração e de louvor a Cristo para aqueles que o aceitarem e fizerem a sua vontade. Muito obrigado pela atenção e vamos agora orar, pedindo a Deus que mantenha em nossa mente, em nossos corações, estas palavras para que possamos segui-las de uma maneira fiel àquele que é fiel. Oremos. Pai eterno que está nos céus, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Nós pedimos, Senhor, fica conosco. Dá-nos a tua proteção. Dá-nos o teu Santo Espírito, que com ele nós entenderemos tudo, porque ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos do teu Santo Espírito, Pai Santo, que a graça do Senhor nos alcance e alcance todos aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus pedimos agradecidos. Amém. Um feliz sábado para todos vocês e até a próxima.